Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, irmão de seu. Como o irmão se chama? Eu me chamo Adenilson. Qual é o seu endereço? Eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ouvintes, estamos aqui com o irmão Adenilson, né? Estamos aqui em Belo Horizonte fazendo lindos trabalhos da obra de Deus e gravando alguns testemunhos. E esse irmão, ele foi escravo de Satanás, ele era obreiro, ele vai explicar mesmo o que ele era, mas semelhante a isso, né? Ele trabalhava na macumba, ele trabalhava, um trabalhador. E eu gostaria que o irmão relatasse como funciona lá, isso lá, irmão Adenilson, porque muitos não sabem, inclusive tem coisas que a gente também não sabe e precisa saber. Irmão de seu, eu observo que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Certo. E lá, pra gente entrar lá na macumba, tinha horário para entrar. Horário? Tinha horário para entrar. É. E se você chegasse atrasado, você não entrava. Chegou, por exemplo, se fosse às 17 horas... Não entrava. 17h01 já não entrava. Não entrava. Tinha horário para entrar. Fechava a porta, como é que é? Fechava o portão. Não entrava. Tinha que ter ali um respeito ao diabo. Respeito? Olha só a tinha que reverência, ter, né? Tinha que ter reverência. Reverência. E chegasse atrasado dava problema, então? Dava problema. E ali se o diabo, ele pedisse uma coisa e você não cumprisse, você apanhava. Apanhava? Apanhava. Apanhava. É mesmo? Apanhava. O laço pegava? Pegava. Você chegou a apanhar alguma vez? Não cheguei. Porque você Porque eu não perdi a hora. Não perdi a hora. Meu Deus, mas que coisa tremenda. Já com medo de apanhar. Já com medo de apanhar. Meu Deus. Você tá vendo aí, eu vi que o negócio lá é complicado. Então, se o diabo pedisse uma coisa e não fizesse, né, o laço pegava. Tinha cobrança. Cobrança com laço? Tinha cobrança. Meu Deus, era relho, o que era, irmão? Eu tinha vários relatos de pessoas lá que chegavam lá todo arrebentado. Apanhava. Mas surravam? Surravam. Pra machucar mesmo. Pra machucar, Mas coisa terrível, que escravidão terrível, escravidão, né? terrível. A gente até fica achando engraçado, mas que situação. É um sofrimento. E as pessoas ali em busca de bênção, em busca de felicidade, mas num caminho escravizado, vivendo uma vida dessa. Agora eu fico analisando, irmão, diácono Adenilson, né? As pessoas às vezes na igreja, né, que, né, tem tudo para servir a Deus, aqui, né, às vezes as pessoas não têm compromisso, mas com o diabo lá, ele é um escravo e se não cumprir, apanha, né? Aí, irmão, o que vão ver? As pessoas fazendo a obra de Deus, deve ter compromisso também, né, Adenilson? Tem. A igreja tem que ter compromisso. E muitas das vezes observamos que a igreja não tem compromisso com o horário. Não tem compromisso, às vezes observamos que muitas das vezes a palavra sendo pregada e irmãos ali tá ali mexendo no telefone. É verdade, irmão. Isso. Não tem reverência. Não tem reverência a Deus. E os filhos das trevas têm reverência ao diabo. Que o diabo ali pedia, ali tinha que se levar a risco que ele pediu. Por exemplo, lá na hora do sermão, dos rituais lá não podia desviar a atenção, senão o laço pegava. Não podia desviar a atenção e todo mundo em silêncio. Não podia falar. Ouvir. Só ouvir. Em silêncio. Em silêncio. E agora a gente vê o pessoal, às vezes, na obra do Senhor, né, irmão diácono Adenilson, às vezes na hora do culto, você falou uma coisa, a gente que é pregador do evangelho, irmão Deus, a gente percebe isso mesmo, às vezes na hora da mensagem, as pessoas estão lá, somente em busca de um milagre, de uma revelação, de uma cura, mas na hora da palavra, que é a maior revelação, eles estão lá distraídos. Mas é uma situação complicada de muitas pessoas hoje que não têm compromisso com as coisas de Deus. Porque, sabe por quê, irmão Adenilson? Eu chego ao meu entendimento, porque eles não sabem o que é uma vida de escravo. Não sabem. Eles não passaram por uma escravidão que meu irmão passou. Por isso que é bom a gente ouvir, irmão Adenilson, vamos relatar para os ouvintes, que existe o lado da escravidão satânica, que lá a pessoa não tem domínio, ele é dominado. Ele é dominado. Né? Tem que fazer conforme é ordenado.
Mas Deus, ele já dá liberdade para a pessoa, né? Ele não obriga ninguém, né? E mesmo assim, muitas vezes as pessoas, irmão Denício, não levam a sério, às vezes um chamado de Deus. Não leva a sério, né? Um chamado, porque é claro, irmão Denício, que muitos, nem todos os chamados são iguais. Né? Nem todos. Tem o chamado ao evangelismo, tem o chamado da oração, tem o chamado de dirigente de igreja, tem o chamado de, né, evangelizar no hospital. Eu conheço um irmão que a chamada dele é visitar o hospital, mas chegou o horário, ele está lá, ele cumpre. Né? O irmão, como agora tem um chamado de dirigir, a igreja está dirigindo, o irmão cumpre o dever. Eu, como evangelista, irmão, pela misericórdia de Deus, tem viajado aí esse Brasil, a gente tem bastante trabalho, mas olha, irmão, eu até hoje não lembro algum dia que eu perdi ou que eu deixei de cumprir o meu dever, né? Agora, eu também já dirigi igreja de marcar trabalho com obreiros e não cumprir o dever e nem sequer dar satisfação. Meu Deus. Porque não sabe, irmão Denício, o que é ser um escravo do diabo. Por isso que a gente ouvindo isso aqui, irmão, a gente fica fazendo, né, uma análise, né? Que muitos não levam a sério as coisas de Deus, mas que bom que alguém possa ouvir isso aí e entender, né? Que também nós temos que ter compromisso com as coisas de Deus. Irmão Denilson, agora as suas considerações finais, né? Para aquele também que faz o trabalho da obra de Deus, que palavra também tem a dar aí? Deve ter critério, cumprir com o seu dever? Tem que cumprir. E quando o senhor falava, eu me recordei, né, que eles são hierarquia, eles são unidos. E muitas das vezes a gente observa que na igreja os próprios obreiros não são unidos. Lá na macumba. Na macumba. Eles têm hierarquia desde lá. Eles têm hierarquia, são unidos, respeitam a hierarquia do outro. Eles são unidos. Já pensou? Né? Isso é muito bom, a gente estar ciente dessa realidade. E às vezes as pessoas também dentro da igreja, cuidando um da vida do outro. Cuidando um da vida do outro. Fazendo fofoca, contenda, em vez de estar ali para buscar a Deus. Isso tem muitas pessoas assim, irmão Denis, infelizmente. Que não tem noção, na verdade. Até na verdade, é que nem eu falava ontem lá no trabalho que o irmão dirige, que não tem a revelação da salvação. Não tem. Porque quem tem a revelação da salvação, se ele vê alguém fraco, irmão Denilson, ele não vai fofocar. Olha o fulano, olha a situação dele. Agora ele pode ir lá contar para alguém para pedir, vamos orar pelo fulano que está fraco, vamos ajudar, vamos se unir. E muitas vezes dentro da igreja, quando eu falo igreja, eu falo do povo de Deus, né? Entre o povo de Deus, muitas vezes, dissensão, contenda um contra o outro, é uma situação difícil, mas isso não deve acontecer, né, irmão Denilson? Isso não deve acontecer, irmão Disseu. Eu quero deixar claro para todos os ouvintes que todo aquele que fazer isso, ele está fazendo a vontade do diabo. Eu estou falando aqui com alguém que viveu lá dentro da macumba. Alguém que trabalhou para o diabo, que foi o irmão Denilson. Agora hoje, ele declara, depois da conversão, né? Ele deixou de trabalhar para o diabo e trabalhando para Jesus e cumprindo seu dever. É isso mesmo, Denilson? Cumprindo meu dever, procurando fazer o máximo para Deus. Olha aí. Porque eu servi o diabo com toda a dedicação. Então eu quero servir a Jesus o dobro que eu fazia. Olha aí, ouvintes, um lindo relato, testemunho do irmão Denilson, né? Contando essa experiência aqui para nós. Que Deus abençoe, irmão Denilson, em nome de Jesus. Amém.